Bom dia a todos. Sejam muito bem-vindos a esta casa, que está sempre de portas abertas e coração aberto, acolhendo a todos. Vamos então entrando em sintonia com os nossos mentores, com os mentores espirituais desta casa, agradecendo ao nosso amado Mestre Jesus, agradecendo a Deus por mais dessa oportunidade, que possamos ouvir esse Evangelho com mentes e corações abertos e ao sairmos daqui possamos levá-lo a todas as pessoas que convivem com a gente, a todas as pessoas que a gente encontrar, porque é assim que vamos melhorar a nós e ao planeta. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Bom dia a todos. Tudo bem? Hoje nós vamos dar sequência ao estudo que nós estamos fazendo aos domingos, estudando um pouco mais o Livro dos Espíritos. E a gente está no capítulo 6 do livro 2, que é a relação dos espíritos, a vida espiritual. Então, nessa parte do Livro dos Espíritos, Kardec explora aquelas curiosidades que todos nós temos, a respeito de como é a vida no outro plano, como é a relação da vida espiritual e como os espíritos interagem. Então, nessa passagem, nós começamos com a pergunta 284, onde Kardec pergunta assim para os espíritos: como podem os espíritos que não têm mais corpo constatar a própria individualidade e distinguir-se dos outros que o rodeiam? Só fazendo um pequeno apêndicezinho aqui, para um adendozinho, para que a gente possa entender um pouco mais. Essas perguntas do Livro dos Espíritos, as primeiras 580 perguntas dos Livros dos Espíritos, Kardec as fez na época, em 1850, 1855, ele as fez em reuniões mediúnicas, onde não havia incorporação, ou seja, não tinha um médium falando ou respondendo. A escrita, a resposta se dava através de escrita direta. Eles tinham um cesto, com rodinhas, e a caneta ficava no meio, e conforme você formulava, ele andava e escrevia, Então, ou seja, quando a gente fala desse período, dessas perguntas, a gente está falando de umas perguntas que foram respondidas diretamente, sem influência, de terceiros, que quando a gente tem a influência do médium repassando, você sempre pode ter a influência do pensamento do próprio médium no entendimento daquilo que ele está passando, Então essas perguntas aqui, elas todas foram de forma direta, Então os espíritos responderam para ele da seguinte forma: constatam a sua individualidade pelo perispírito, que os tornam seres distintos uns para os outros, como os corpos entre os homens. Então, perispírito é o que reveste o espírito. Então, todos nós somos formados por camadas. Então, imagine um ovo. O ovo é um exemplo bem simples para que a gente possa entender. A casca dura externa é o nosso corpo físico. Aquela parte clara que reveste a gema, seria o perispírito. E a gema é o núcleo, seria o espírito. Então, existe um corpo que reveste o espírito, é o perispírito. Este corpo, que é o perispírito, ele tem a forma, o formato do atual corpo físico que nós temos. Mais adiante a gente vai estudando, e a gente percebe que o perispírito é o que modela o corpo físico. Então, tudo que você tem no corpo físico, você possui nesse corpo espiritual, que é o perispírito. Ele é uma cópia. Na verdade, o corpo físico é uma cópia do corpo espiritual. O primeiro corpo que se forma no momento da gestação, quando a criança está se formando, é o corpo espiritual, é o perispírito.
O espírito se acopla e o perispírito se forma, e é o perispírito que induz a modificação do corpo físico, a moldagem das células. Aí a gente vê isso na forma científica de uma forma bastante simples. Se eu pegar, por exemplo, uma célula-tronco, né? A gente sabe que a célula-tronco ela pode atuar em qualquer parte do corpo humano, né? Se eu pego uma célula-tronco e coloco, por exemplo, num fígado, né? Ela automaticamente se transforma em células de um fígado, né? Se eu fizer isso na medula, na espinha, ela assume as células da espinha, ela cura defeitos que estariam crônicos naquela estrutura, né? Aí você diz assim, se ela não tinha um direcionamento, por que influência, qual foi a influência que a fez assumir aquilo e não outra, né? Porque ela poderia ser qualquer uma. Aí você percebe que existe então uma força que age sobre as células na sua formação e que determina o que elas serão. Então, por exemplo, uma célula de um órgão, ela vai gerar um órgão dentro daquele órgão mesmo, né? Assim que for aplicada a célula-tronco, que seria neutra, né? Ela poderia ser qualquer coisa. Então, existe isso e essa força vem do perispírito que reveste o corpo. Então, quando nós desencarnamos, o que nós temos? O final do corpo físico e o espírito se libertando do corpo físico, mas ainda revestido pelo perispírito. E esse perispírito é um corpo, né, idêntico àquele que nós tínhamos, o último que nós habitamos, né? Então, ou seja, você reconhece, porque eles vão lhe ver com aquele formato, com aquela aparência que você tinha até o último dia de sua vida, né? Aí ele pergunta ainda na sequência, como os espíritos se reconhecem por terem convivido na Terra? O filho reconhece o pai, o amigo o seu amigo? E os espíritos respondem sim, e assim de geração a geração, ou seja, sempre, né? Esse reconhecimento, essa união, você vai sempre tê-la, porque ela não vem só do reconhecimento visual, do reconhecimento, na identificação das pessoas. Ela também vem pela vibração, pela sintonia, pelo sentimento que um espírito tem pelo outro. A gente se identifica muito mais por sentimento do que visualmente, embora a gente ainda acredite muito mais no visual do que no sentimento, né? O sentimento realmente é o que faz com que a gente se atraia, é o que faz com que a gente se identifique. Basta ver que as nossas amizades, né, elas surgem não por acaso, né? Nós somos atraídos àqueles que pensam similar, que têm ideias mais ou menos parecidas, gostos mais ou menos parecidos, sentimentos mais ou menos parecidos, né? E isso faz com que nós nos juntemos, nos aglomeremos, né? E formemos os nossos círculos de amizades, círculos familiares e assim vai. Então, quando você desencarna, esse continua sendo um elo de ligação entre os espíritos desencarnados. Aí na sequência, Kardec ainda pergunta, né? Como se reconhece no mundo dos espíritos os homens que se conheceram na Terra? Aí a resposta é a mesma, a sintonia, a visibilidade, sintonia. E ele diz, né? Vemos a nossa vida pessoal e lemos como um livro, vendo o passado de nossos amigos e de nossos inimigos. Vemos a sua passagem da vida pela morte. Ou seja, você continua interpretando, entendendo a pessoa da forma como ela é, de fato. Aí ele pergunta na sequência, a alma, ao deixar os seus despojos mortais, vê imediatamente os parentes e amigos que a precederam ao mundo espiritual? Essa é uma pergunta interessante que a gente sempre se faz, né? E aí, nós realmente no momento em que morremos, né, somos recolhidos, reencontramos de imediato aqueles parentes que foram, né? Os nossos pais, nossos avós, nossos tios, alguém próximo, né? E os espíritos respondem, imediatamente, nem sempre. Pois, como já dissemos, lhe é necessário algum tempo para reconhecer o seu estado e sacudir o véu material. Nem sempre pelo seguinte, você pode não vê-los naquele momento, por causa da sua perturbação, né? Se você tem um apego muito grande à matéria,
se você realmente está com muito medo dessa passagem, é natural que você esteja num conflito, né? E nesse conflito mental, que a gente chama no espiritismo de perturbação, que é natural entre todo mundo, né? Na passagem de todo mundo, às vezes você não consegue observar o que está do seu lado, mas os espíritos familiares sempre estão presentes nesse momento, né? E é interessante porque a gente tem diversas constatações fora aqui o espiritismo, na ciência, né, que demonstram isso. Existem diversas experiências de quase morte, né, por exemplo. Existem diversos cenários onde a pessoa está na fase final, terminal, que se observam em hospitais, por exemplo, quando a pessoa está atravessando uma doença terminal e ela está naquele momento final mesmo. É muito comum a pessoa relatar, né, que ela está vendo parentes, que ela está revendo pessoas que ela gosta, que já foram, né? Que ela está cercada. Aí você fala assim, por que todo mundo fala a mesma coisa, independente de religião, independente de crença, independente de local, né? Porque alguma coisa realmente está acontecendo. E de acordo com os espíritos, é exatamente assim que se faz o processo. Às vezes, a gente, pelo nosso próprio desespero e não querer aceitar o momento em que nós estamos atravessando, nós nos fechamos e não queremos ver o que está em volta. É nesse momento que não necessariamente a gente vai estar vendo, mas que eles vão estar lá, estarão. Aí na sequência ele pergunta ainda, né? Como a alma é recebida na sua volta ao mundo dos espíritos? Aí os espíritos dizem, os justos como irmãos bem-amados e longamente esperados, a do mal como um ser que se despreza, né? Então aqui foi bastante pesado, né? O mal, né? Então, mas na verdade o que acontece? A gente precisa ter uma definição muito precisa do que é bem e o que é mal, né? Na visão espiritual. Porque muita gente interpreta assim, o bem é a pessoa que faz o bem e o mal é a pessoa que faz maldades, né? Mas não é isso. Bem e mal, na realidade aqui, na visão espírita, né, é ter entendimento, conhecimento, consciência ou não. A pessoa que não tem consciência não necessariamente é uma pessoa má, ela é ignorante, é diferente. Ela não sabe agir de forma diferente, ainda não. Então, não pode ser rotulada como uma pessoa má. Ela não é má, ela é aquilo que ela é dentro da capacidade dela de momento. Então, o que acontece? Bem é a pessoa que tem, de fato, consciência. Conforme nós vamos espírito, aprendendo, progredindo, existe uma lei que diz, né, uma das leis divinas, não existe retrocesso. Então, ou seja, a partir do momento que você vai adquirindo inteligência, consciência e compreensão, isso não se perde, você só vai ampliando. Então, a partir do momento que você tem isso, você já age de uma forma diferente, você já sabe como agir, você age da forma correta. Quanto maior é o seu entendimento, aumenta a sua responsabilidade e você entende qual é a sua participação. Então, consequentemente, você é bom. Bom por quê? Porque quando nós temos responsabilidade, entendimento e consciência, né, nós não vimos mais o mundo como um mundo só meu ou um mundo para mim. Nós vimos o mundo como um mundo coletivo, onde nós nos doamos em prol do próximo, onde nós agimos em prol de todos. Eu mudo o meu conceito, né? Eu deixo de ser eu, indivíduo, e passo a ser eu, coletivo. E isso muda a nossa ação, muda nosso jeito de ser, muda nossas preocupações. Nós temos diversos exemplos encarnados aí de pessoas que realmente pensam no todo, não nelas. E nós temos bilhões de pessoas que pensam nelas e não no próximo, né? Então, ou seja, conforme a gente vai crescendo, a gente vai modificando isso, né? E por que eu digo isso? Porque por mais ruim que seja a pessoa, por pior que ela seja, por mais difícil que seja, ela tem capacidade de fazer boas ações. A gente pega exemplos aí, por exemplo, pessoas que são criminosas em determinadas ações, mas elas são amorosas em determinadas ações.
elas são fiéis e leais em determinadas situações. Então ela tem o potencial, mas ainda fala mais alto os seus instintos e as suas vontades para a satisfação do íntimo em detrimento do próximo. E aí elas tomam ações que nós chamamos de más, né? Mas na verdade são processos de aprendizado. É natural do ciclo do crescimento do espírito. É como uma criança. A princípio ela pega o brinquedo, ela não sabe brincar com o brinquedo, ela bate, ela quebra, mas ela não é ruim porque ela faz isso. Ela só não sabe. No momento que ela aprende, ela entende, ela aproveita melhor. No momento que ela aprende a dividir, brincar coletivamente, ela se diverte mais. E assim vai indo, né? O espírito é a mesma coisa. Aí na sequência, que sentimento experimenta um espírito impuro em vista de um outro mau espírito? Eu esqueci de dizer o principal da pergunta anterior, né? E aí, como é que chega o espírito mau do lado de lá, né? Na verdade, o espírito, quando ele chega para o lado de lá, ele é acometido por esse momento de perturbação. E esse momento de perturbação, ele é basicamente um choque, um encontro com a sua própria consciência, né? Todo mundo passa por isso. Então, o que acontece? Se eu agir de forma extremamente egoísta, se eu agir de forma mesquinha ao longo da minha vida, eu vou tomar ciência disso, porque a minha consciência, que é uma fração de mim que Deus nos deu, né, para todos nós, consciência, ela nos aponta e ela nos mostra, né, o que nós fomos verdadeiramente, né? E nesse momento é o momento chave para o espírito, porque ou nós estamos bem conosco, né, ou nós estamos muito mal conosco. E no momento que nós estivermos mal conosco, nós vamos nos cobrar da mesma forma como nós cobramos ao longo da vida todos os outros que nós julgamos e condenamos. A consciência, ela funciona assim. Por isso que o Cristo nos alerta lá atrás: não julgues para não seres julgados, né? Porque na verdade a nossa consciência, ela age da mesma forma como nós agimos com o outro. Basta ver, por exemplo, se você fizer alguma coisa onde a sua consciência se incomoda, você já não dorme à noite, né? Você fica pensando, você fica revendo, você fica... Por que você não se liberta disso? Porque a consciência não deixa. E ela não vai deixar você em paz enquanto você não tomar uma ação que vá resolver esse problema. Não é assim no dia a dia? Então imagine no momento do desencarne, quando a sua consciência pega o bloco que foi a sua vida e vai lidar com isso. Por isso que a gente fala, a gente atravessa um período de perturbação. E é complicado porque às vezes nós nos culpamos por situações que não merecia haver culpa, mas a gente culpa porque a gente aprendeu a condenar e exigir reparação pelo erro, né? E aí logo toda culpa exige uma condenação, e uma condenação exige um reparo, e a gente sofre por causa disso, né? Mas na verdade eram momentos de aprendizado que o Espírito passou, que nós vivenciamos. Então quando ele diz aqui que o mal ele vai ser recebido como um ser que se despreza, não é desprezado pelos outros espíritos, muito pelo contrário, porque a lei, conforme Jesus falou, a lei de Deus é a lei do amor. E esse ser aqui que foi mal a vida toda, que ele cita aqui, ele teve mãe, ele teve pai, ele teve muitas pessoas que o amaram em detrimento do que ele foi. E amar não lhe permite, né, que o outro sofra, né? Se você ama alguém, você não quer que ele sofra. Você não quer que um filho seu fique numa situação de sofrimento. Você não quer isso para ninguém que você goste. Então, como é que funciona? Quem é que está desprezando essa entidade no momento que ela desencarna? A própria consciência. Esse desprezo não é dos espíritos. Muito pelo contrário, ele vai ser amparado, ele vai ser resgatado, ele vai ser cuidado. Mas ele, pela consciência dele, é agredido, é desprezado, e aí vem todo esse processo, né, de recuperação da pessoa, que é um tratamento psicológico que se faz para recuperar a condição daquele espírito. Por isso que
a gente diz, não existe um período curto, longo, médio definido, né, de cada espírito para recuperar sua total capacidade e compreensão quando desencarna. Porque cada um vai viver essa perturbação com uma intensidade maior ou menor, de acordo com as nossas próprias consciências. Aí ele segue aqui ainda. Que sentimento experimentam os espíritos impuros à vista de outro mau espírito que chega? Aí ele diz aqui, os maus ficam satisfeitos de verem os seres à sua imagem e como eles privados da felicidade infinita, como acontece na Terra, um ladrão entre os seus iguais, né? Então, na verdade, aqui o que Kardec pergunta ali, né? Como o nosso conhecimento na época era extremamente limitado e continua, na verdade, né, muito pequeno, Kardec pergunta, então se um mau espírito chega para o outro lado, ele vai ser recebido por outros maus espíritos, né? E como é que fica? Aí ele diz aqui, né, que os maus ficam satisfeitos de verem os seres à sua imagem, né, ou seja, como se fosse acolhido por outros iguais, mas não é, né? Na verdade, mais adiante, aprofundando nessas questões, nós vemos o seguinte, os espíritos, eles são afins, né? Então, por exemplo, o que forma o meu núcleo encarnatório é identificação pessoal, nós nos identificamos, somos parentes espirituais, mas acima de tudo, a afinidade nas ações. Então, por exemplo, se eu sou autoritário, militarista, né, aquela linha dura, naturalmente o meu filho vai ter muita similaridade com isso. Por mais que você fale assim, mas ele é totalmente o oposto. Ele é totalmente o oposto, mas tem as mesmas convicções, só mudou o lado da convicção, né? E aí você fala, o que está nos unindo? A afinidade, o gosto pelas mesmas posições, mesmo que elas sejam antagônicas, ou seja, eu tenho o mesmo orgulho e não dou o braço a torcer. Eu sigo a minha orientação, mesmo que ela seja contrária à tua, e você não cede, eu não cedo, né? Então, a afinidade é justamente o não ceder, né? Bater o pé, isso é muito comum. Então, na verdade, o que forma o grupo são as afinidades. Então, quando nós temos espíritos endurecidos, né, espíritos mais difíceis, né, consequentemente, os que o rodeiam, o que formam o núcleo familiar, também são. Uns mais, outros menos, mas é essa afinidade que os mantém juntos. É evidente que em todo núcleo existem espíritos mais adiantados e espíritos menos adiantados nos seus processos evolutivos, mas o que forma o núcleo é justamente as afinidades. Então, por exemplo, quando eu desencarnar, eu vou ser recebido pelos meus, e por melhor ou pior que eu seja, os meus também são similares a mim. Nós somos mais ou menos todos iguais, né? Podemos ter ideias diferentes, posições diferentes, falas diferentes, mas as nossas ações são iguais. As nossas vontades são iguais, os nossos desejos são os mesmos. Isso que nos mantém unidos, isso que faz com que cresçamos juntos, vivendo junto, experimentando juntos, aprendendo juntos, e a gente vai crescendo junto, assim por diante. Então, quando ele diz aqui, os espíritos maus vão ficar felizes com a chegada, não, é claro que não, porque na verdade somos todos iguais. Os que estão celebrando isso são os mesmos que já conviviam conosco. Aí na sequência, Kardec pergunta, nossos parentes e nossos amigos vêm às vezes ao nosso encontro quando deixamos a Terra? Aí ele responde, sim, vêm ao encontro da alma que estimam, facilitando, né, no seu regresso e no seu retorno de viagem. Se ela escapou aos perigos do caminho e ajudam a desprender dos liames corporais, é um favor concedido aos bons espíritos, quantos que amam veem o seu reencontro, enquanto os que estão manchados ficam no isolamento ou cercados somente de espíritos semelhantes a eles, né? Então, aqui ele pergunta, então, resumindo, né? No momento em que nós desencarnamos, os nossos parentes, eles podem vir nos visitar?
esse parente que ele pergunta é os encarnados, né? Ele está fazendo uma referência aos encarnados. Então, ou seja, eu desencarnei, meu filho poderia me ver, né? Poderia vir me visitar onde eu estiver? Ele diz, sim, esse encontro acontece. Esses encontros acontecem. Muitas vezes nós sonhamos, né? Nós estamos aqui e a gente sonha e fala, nossa, eu sonhei com minha tia, né? Minha tia já morreu, né? Mas eu sonhei com ela estava bem, a gente conversou. Você não lembra o teor da conversa, você não lembra os detalhes, às vezes sim, mas você não lembra, mas você sente que foi um dia agradável, que foi um momento bom, né? Foi um momento tranquilo. Então o que acontece? Existe esse intercâmbio entre os planos, ele é constante. Nós estamos o tempo todo, né, entrando em contato com o plano astral, né, o plano espiritual. No momento que dormimos, nossa mente, parte do nosso espírito, né, o corpo físico fica, o perispírito fica, mas parte dele se desloca. E essa parte que se desloca, ela encontra, ela vê, ela se lida com isso, né? E esses reencontros são muito importantes para que a gente aumente a nossa fé, para que a gente nos posicione sobre as dificuldades ou problemas que teremos que enfrentar, né? E às vezes simplesmente só para aliviar mesmo uma saudade que a gente sente, que é natural a gente sentir saudade daqueles que conviveram e daqueles que nós amamos, né? Isso mostra no íntimo, lá na nossa consciência, lá no fundo, nos dá a certeza de que a vida continua, de que eles continuam, que as afinidades e os amores continuam, né? E isso é muito importante para que a gente suporte, né, a nossa existência, saber, né, que a gente vai se reencontrar, que o sentimento continua mesmo, isso é muito importante e é fundamental, e isso acontece, por isso nós sonhamos, nós nos encontramos e nós vimos. Aí ele diz, mas e o mal? O mal vai ficar isolado? Não, ele encontra outros iguais. Se a pessoa realmente está pensando ruim, tem pensamentos negativos, se ela encontra outros que pensam da mesma forma, que vivem da mesma forma. Consequentemente, não será ruim para eles, né? Apesar de você estar convivendo com as pessoas que pensam igual, né? Sequencialmente, Kardec pergunta: os parentes e os amigos reúnem-se sempre após a morte? Ou seja, as famílias voltam todas a se reunirem após a morte de todos, né? Aí ele coloca: isso depende de sua elevação e do caminho que seguem para o seu adiantamento. Se um deles está mais adiantado e marcha mais rápido que o outro, não poderão ficar juntos. Poderão ver-se algumas vezes, mas não estarão sempre reunidos, a não ser que quando possam marchar ombro a ombro ou quando estiverem atingindo a igualdade na perfeição. Além disso, a privação de ver os parentes e amigos às vezes pode ser até uma punição. Aí ele coloca isso. Isso aqui é interessante porque se vocês leem o livro de Emmanuel há 2000 anos, né, ele narra a história dele como senador romano Públio Lentulus, né? E ele tem uma passagem muito interessante com a esposa. Ele viveu no período do Cristo, encontrou pessoalmente o Cristo, né? É uma leitura bastante interessante. E ele tem uma passagem com a esposa, né? E ao término dessa encarnação, a esposa, né, ela realmente dá um salto, né, evolutivo, assim, né? Ela vai para uma outra esfera, um outro patamar, né? Aí eu peço para que vocês leiam o livro, quem não leu, para entender a história, mas é muito bonito. E desde então, Emmanuel está aqui com Chico, né? 2000 anos. A esposa dele já está em outro nível, né? Mas é isso que ele falou. Às vezes, um ou outro do grupo pode desgarrar e ter um crescimento mais rápido. Agora, não necessariamente ele vai ficar afastado de você, né? Porque estando em planos diferentes, eles podem retornar. Quando a gente fala planos diferentes, é porque existe uma escala evolutiva dos mundos. Nós estamos em provas e expiações e estamos entrando em regeneração. Ela praticamente pulou de provas e expiações para a regeneração lá atrás, há 2000 anos atrás. Então, teoricamente, ela está num outro plano, né? Agora, o que acontece? A maioria da família está no mesmo nível.
a maioria de nós andamos mais ou menos parecidos. Por isso que as nossas famílias têm as mesmas características em geral. Todo mundo tem as suas afinidades maiores, todo mundo tem os seus momentos de problema. Ninguém aqui tem uma família perfeita, né? Muito raro a gente ver uma família perfeita, sem problemas. Por quê? Porque todos nós estamos evoluindo nos mesmos ritmos. Então, quando é assim, nós nos juntamos naturalmente, planejamos. Agora, a nossa família espiritual, quando a gente retorna lá e encontramos os outros, né, ela é muito maior do que essa família física que a gente conhece hoje. Nós passamos esta vida cercado por alguns, né, que são aquela família próxima, pai, mãe, irmão, irmã, tio, filho, neto, né? É um núcleo relativamente pequeno, mas esse núcleo está aqui, junto nesta existência. A nossa família espiritual é maior. Então, por exemplo, quando nós nos encontramos do lado de lá, nós revemos os outros que fazem parte da nossa família, né? A próxima encarnação, talvez não necessariamente, venhamos todos nós da última. Podemos estar mesclados com outros que sequer estavam encarnados durante essa nossa última encarnação. Ou seja, existe um rodízio. Por quê? Porque a gente precisa evoluir. E a forma mais rápida de evolução é justamente mesclando, misturando, para que a gente não fique, né, vinculado e dependente um do outro, né? Nós não dependemos de ninguém, nós somos autônomos, né? Então nós crescemos por nosso esforço. Se eu vier sempre com a mesma pessoa, né, eu vou acabar criando um vínculo de dependência. Sem ela eu não vou fazer mais nada, né, ao longo das vidas. Então por isso existe alternâncias. Agora, o amor que você desenvolve por um, por outro, ele é eterno. Ele só amplifica ao longo desse tempo, porque a gente alterna as posições. Ora é um amor de marido e mulher, ora é um amor pai para filho, né? E assim vai indo, vai estreitando cada vez mais esse vínculo amoroso. E isso é um elo que torna a vinculação desses espíritos eterna. Por isso que Cristo diz, né? Nós somos uma família só, porque em determinado momento nós vamos amar a todos da mesma forma que hoje nós amamos aqueles próximos nossos, né? E isso vai acontecer ao longo de muito tempo, de muita alternância, de muita mistura, né, familiar, alternância de ciclos, de grupos, e aí a gente vai desenvolvendo. Até as ideias, né? Para que eu modifique a minha forma de pensar, é natural que eu nasça num núcleo que pense diferente, senão eu vou sempre agir da mesma forma, eu não mudo, né? Então, ou seja, a nossa família espiritual é muito mais ampla do que a gente imagina, né? E isso é o interessante dessa resposta que foi dada aqui, né? No próximo domingo, né, nós vamos entrar nas relações simpáticas e antipáticas dos espíritos, né? As metades eternas. E hoje o que eu queria passar para vocês é isso, né? Esse resuminho dessas relações, né? Deixando claro para vocês, né, que o espírito, né, ele tem essa forma do nosso corpo quando desencarnar, mas nós não somos apenas esta vida que nós temos aqui. Hoje eu sou Adriano, quando eu desencarnar, o meu espírito desencarnante, ele vai ter a consciência do Adriano hoje, mas ele também vai ter a consciência aflorando de todas as outras experiências que eu tive, provavelmente João, Carlos, Maria, Antônio, né? Sabe lá quantas, né? É isso que o espírito é. O espírito não está limitado à última experiência, né? Essa experiência nossa aqui, essa última vida nossa, ela é mais ou menos que direcionada e limitada pelos acessos que tivemos, pelas pessoas que convivemos, pelo local que vivemos, né? Isso te molda de uma forma, mas não quer dizer que você, espírito, é somente isso. Você é muito mais. Você é a somatória de todas as outras vidas.
de todas as outras experiências, de todas as outras situações que você já vivenciou. E isso torna você um ser muito maior no momento do seu desencarne do que você era hoje. Hoje nós somos assim, encarnados, limitados, por quê? Porque nós estamos trazendo situações e conhecimentos novos para o nosso espírito. Por isso que eu preciso ter uma mente apagada, eu nasço sem lembrança, né, do que eu fui nas outras vidas, eu nasço sem a lembrança de quem viveu comigo ou não, para que eu possa trazer algo novo. E isso, novo, agrega ao meu espírito. E quando eu retorno à pátria espiritual, eu não estou retornando este Adriano que teve aqui por X anos, mas sim o espírito que vivenciou N vidas, várias personalidades, várias situações diferentes, formando um só. Aí o nosso conhecimento, nosso entendimento é muito diferente. Por isso que a gente fala assim, o período de perturbação é grande, porque é um choque, né? De repente a gente se lembra, se revê, se entende numa posição muito maior do que éramos ou do que acreditávamos que fôssemos, né? Isso é interessante das situações. Era isso que eu queria comentar com vocês. Se vocês quiserem aprofundar esses entendimentos, nós temos aqui na casa estudos, né? Nós desenvolvemos, nós pesquisamos, nós continuamos estudando, debatendo, aprofundando, né? Então, se vocês quiserem, existem estudos, né? Na quarta-feira nós temos o estudo aprofundado do Evangelho, às segundas-feiras nós estamos com um estudo novo aí sobre o céu e o inferno, né? A justiça divina, se vocês quiserem entender. São estudos gratuitos, a casa está aberta, é só vir, né? Ambos os estudos começam às 7h30 e vão até às 9h, às segundas e quartas-feiras. Então eu queria aproveitar o momento então para fazer nossa prece de encerramento. Vamos fechando os nossos olhos, agradecendo a espiritualidade superior, aos nossos mestres, mentores, aqueles que nos protegem, que nos guiam. Agradecemos pelo dia de hoje, a oportunidade do aprendizado contínuo. Pedimos que nos orientem, nos fortifiquem na nossa fé, na nossa vontade de continuar desenvolvendo, crescendo como espíritos imortais e que nos auxiliem na nossa jornada para que tenhamos a fé e a coragem necessária para superar os nossos obstáculos e as nossas dificuldades naturais dos nossos caminhos. Que assim seja. Graças a Deus.